Fala, torcida, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos trazer mais informações sobre o Tricolor, informações importantíssimas aí. A CBF acaba de explodir bomba no colo do Tricolor. Já se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like para você não perder nenhum conteúdo, tá bom? Vamos trazer um react aqui bem interessante do canal aí, do canal do YouTube aí, que fala sobre o Tricolor, Bancada Tricolor, que traz as principais informações. Vamos trazer aí um react bem interessante e logo mais trazemos mais informações sobre o Tricolor. Vamos acompanhar esse vídeo. Mas ontem tivemos Luciano voltando a marcar e encerrando a seca de gols. A gente tem até uma arte que nossa produção dos números dele em gols marcados aí no Brasileirão desde 2015, né? É o quarto jogador que mais marcou gols aí no Campeonato Brasileiro. Passou a Arrascaeta na estatística, tá aí a 2 gols do Diego Souza também. Mas é um jogador que é importante na história recente do São Paulo, mas nos últimos jogos ele tá tendo assim, uma atuação tenebrosa. A gente até falava ontem, Ilcinho, e, enfim, acertamos, né, no fim das contas, que seria melhor, de repente, ele começar no banco para entrar e aí ele poder desencantar para voltar à confiança. Dito e feito, né? Ele começa ontem no banco, para mim uma escolha acertada do Crespo, e aí entra e pode ali, então, né, ter o lance para empurrar para o fundo da rede. Acho que é muito importante para a confiança pessoal dele, mas ainda é cedo para falar que ele pode recuperar com muita facilidade a vaga nesse ataque, né? Precisa ainda, ele tá devendo e sabe muito bem que ele vai ficar devendo aí por alguns jogos ainda, assim. Gabi, eu acho que essa dívida dele é histórica, tá? A gente até brincou, eu até falei que quando ele começar a comentar jogos ali nas plataformas, ele vai no Morumbi, a galera vai falar, pô, Luciano, e aquele jogo contra a LDU, hein, que você perdeu 8 gols? Aquilo é inesquecível. Cara, o Luciano é importante. Eu sei que a galera tá brava com ele, concordo com o Chacon que ele tem muita responsabilidade na não classificação do São Paulo contra a LDU. Então, acho que ele sabe disso, tanto é que no gol ontem ele demonstra isso. Mas, cara, com todo respeito aos outros, se hoje a gente olhar para o nosso banco, para as nossas opções, o melhor que a gente tem é Luciano e Ferreirinha e o Luca. Os outros 3 ali vão completar quando precisar, como foi ontem, vão ter oportunidade às vezes, vão ter que estar preparado, mas se a gente olhar para as melhores características, tecnicamente, de poder ofensivo, de finalização, não tem como não falar que não são os 3, cara. Luciano é importante. Eu acho que o Crespo, a única coisa que ele tem que fazer, além de saber gerir o Luciano, eu acredito que o Luciano nem jogaria ontem, tá? Se tivesse 10 contra 10, 11 contra 11 ainda, e o São Paulo ganha de 2-0, ele nem colocaria o Luciano. Ele daria ontem folga para o Luciano, mas aí com a menos, ele talvez pensou que a experiência do Luciano pudesse trazer outra coisa, mesmo eu discordando, eu preferia um pouco mais de mobilidade ali do Ferreira ou do Luca. Enfim, isso é outra história, mas eu acho que o Crespo ele tem que entender que, assim, contra a LDU, o Luciano não é que o Luciano ele estava perdendo as oportunidades criadas. Então, teoricamente, ele estava mal. Contra o Ceará, o Luciano não estava conectado no jogo, ele não estava ali para jogar, ele estava completamente desconectado do jogo e dos companheiros. Esse tipo de coisa, o Crespo tem que tirar. E não é demérito tirar, é não deixar o jogador ficar ainda cada vez mais exposto. Porque tem gente que vai pensar, pô, se ele tirar, ele vai queimar o cara. Não, se ele deixar em campo e o cara continuar desconectado no jogo, ele vai queimar o cara. Porque aí ele vai ser cada vez mais vaiado. Então, cara, o que a gente tem de melhor, Luciano e Ferreirinha, Luke e Luciano, vai. Não tá legal? Mano, sai. Sai no meio tempo. Sai com 10 do segundo tempo. Dá a chance pro cara, porque hoje é o que a gente tem de melhor, mas se não estiver bem, tira. Não tem problema nenhum em tirar. Eu só não acho que ele tem que ficar insistindo e de novo, e talvez ele jogue um jogo importante como é o do Palmeiras, e no próximo jogo ele comece no banco, e aí ele vai dando um pouco de respiro pro Luciano. Então acho que ele tem que ter esse jogo de cintura, esse timing aí, que até agora ele tem acertado, principalmente na escolha inicial e como gerir a entrevista e o pós-jogo. Durante o jogo, eu discordo um pouco da leitura e das atitudes do Crespo, mas eu acho que o tratamento com o Luciano tem que ser: Luciano, eu preciso de você, irmão. Eu preciso de você, você tem que estar bem, você é o meu matador, é o meu fazedor de gols, tem que estar bem. Tá bem? Fica. Não tá? Sai. Luciano, te tirei para não te expor, mas eu ainda preciso de você, cara. Pô, eu preciso de você, irmão. Isso é uma coisa que eu acho que a gente cobra desde o Zubeldia,
de não tratar o Luciano como um cara intocável, né? Porque, assim, é um jogador como qualquer outro que vai ter altos e baixos. E aí você tem que ter essa leitura de quando ele está em baixa, não prejudicar o coletivo. E isso é uma coisa não do Crespo, é do Zubeldia e de qualquer outro anterior. E vamos imaginar, Crespo, amanhã ele acorda de cu virado com o São Paulo e fala, pedi demissão, não quero mais. Chegou o Ilcinho para ser treinador, Chacon, que bosta de treinador, qualquer outro. E tem que tratar da mesma forma, né, Wilson? Mas, não, eu concordo, Charcas. Eu só acho que assim, ó, todo treinador tem os seus preferidos, fato. Sim. E todo treinador tem uma metodologia ou uma superstição de que, assim, o Luciano com o Zubeldia, eu acho que por 3 vezes ele faz gol ali nos 10, 5 minutos finais do jogo. Tem um jogo até da Libertadores que ele acerta um pombo sem asa da intermediária, bem no finalzinho do jogo. Aliança, acho, né? Ano passado, talvez logo que o Zubeldia chega, não? Um dos primeiros jogos do Zubeldia na Libertadores. Acho que foi contra o Tajeres, Ele pega, acerta um pombo sem asa no final. E aí o treinador vai falando, cara, eu não posso mexer nesse, porque ele pode me decidir um jogo nos últimos 5 minutos com uma finalização. Então, tipo, mano, isso acontece em 85% dos casos. O treinador, ele se apega nisso. Eu acho que, assim, entendendo o momento, eu concordo com você, Chacon, eu não teria esse tipo de atitude, o treinador Wilson. O Luciano tá bem, fica, o Luciano não tá bem, sai. Só que nessa situação que ele tá, e devido à comemoração dele ontem, que foi tipo, puta, sai piano, e isso pode voltar no próximo do jogo, pode ser pior ou melhor, eu teria esse tipo de atitude. Luciano, chega aí, eu preciso de você, irmão, só que eu preciso que você saia dessa zona nebulosa que você tá. Ontem era jogo para você xingar todo mundo, sair xingando os caras do que sucumbir à pressão. Ontem ele sucumbiu à pressão que ele estava sentindo. Ele ter ajoelhado, sentido e tal, não sei o quê. Irmão, sai dessa, eu preciso de você, cara. E aí no outro dia, aí, irmão, tá bem? Vai jogar, hein? Não sei o quê. Só que se ele não estiver bem, não tem problema nenhum. Só sai, sabe? Eu acho que esse é o momento dele ajustar esse timing pro Luciano, assim. Mas, cara, a importância do Luciano na história recente, tem gente que fala assim, eu vi ontem, até na minha live, os caras falaram, o Luciano só faz gol contra time pequeno, irmão. Tem gente que nem contra time pequeno faz gol. O Luciano tem 70 e poucos gols, ele já mostrou até que em mata-mata ele ajudou pra caramba. Não tem como falar da importância do cara. Vocês estão bravos com ele pelo que aconteceu? Suave, eu também fiquei putaço. E falei que teria que ter cobrado ele, porque ele tem culpa no cartório. Mas negar que hoje ele é o nosso principal matador, o que finaliza melhor, a nossa arma mais potente para fazer gol, é loucura. É isso, meus amigos. O CBF acaba de explodir bomba aí no colo do São Paulo, trazendo as principais informações da partida. A CBF acaba de confirmar aí as principais informações. Olha só, o jogo entre Palmeiras e São Paulo, o Clássico Paulista. O jogo está marcado aí para domingo agora, dia 5/10, às 16 horas da manhã. Local será no Morumbis, comando de campo do Tricolor Paulista. A transmissão por Globo Premier. E a arbitragem, muito importante, a arbitragem ficar por conta de Ramon Abate Abel de Santa Catarina, e que será auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manes de São Paulo e Rafael da Silva Alves do Rio Grande do Sul. O VAR ficará por conta de Hilbert Estevam da Silva. Informações divulgadas agora pela CBF, tá bom, torcida? Se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações e deixe